Todos os pastores são ungidos de Deus, eu creio nisso, certamente, são escolhidos por Deus, né? Mas o nosso pastor tem um diferencial, o pastor Henrique, ele gosta de ir nas casas e ele ouve as pessoas com amor, com aquela mansidão dele, assim, e eu estou encantada. E se alguém mais aqui quiser visita, é que me disse, a Isa disse que quer visita, vocês contatem comigo, é nosso Solange também. Já vou fazer uma lista nova assim, ó. E eu só digo para ele, pastor, tal dia tantas visitas, vamos lá, ele fala. Só que ele atrasa um pouquinho. Mas isso aí faz parte, porque ele está sempre na correria, entendeu? Ele está sempre correndo. Boa noite, eu estava ansioso aqui, lidando com a minha ansiedade. Quando nós chegamos. Olha, gente, atraso. Atraso. Mas vale a pena esperar, por favor, não vamos esperando o nosso Jesus, com amor, com paciência, com esperança. Vale a pena a gente esperar. Vale a pena, ele deu um conselho para o Roy que ontem fez. Maravilhoso, maravilhoso. Eu vou fazer uma nova lista para contratar e nós vamos visitar. Vamos seguir fazendo isso, porque ele quer fazer, ele está disposto. E é maravilhoso. Agora nós vamos ajoelhar, quem puder. Bem-vindo, senhor Gildo. Vamos ajoelhar aqui, nós vamos fazer uma oração e já vou passar a palavra para a nossa pregadora dessa noite. Tá? Feche os olhos, fique em pensamento de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, dos anjos bondosos. Amado Pai, querido Jesus, Santo Espírito do Senhor, nos ajude a permanecer nos teus caminhos, Senhor. Amém. Orienta a tua igreja, Pai, para que ela fique forte, blindada contra os ataques daquele que não quer que a gente vá para a vida eterna com o Senhor. Mas o Senhor Jesus é muito mais forte que isso. E quem andar com Ele vai perseverar até o fim. Temos um caminho a percorrer, igreja amada de Deus. Por favor, se agarrem em Cristo e andem. Olhem para Ele, não olhem para a terra, onde tem muito pecado, muita dor, sofrimento. Por favor. Eu agora, Pai, eu clamo a Ti, Pai, que o Senhor, Espírito Santo de Deus, que tem a função de convencer-nos do caminho certo, que Ele use a nossa irmã Juscelia, que ela seja blindada por Ti, Pai, que ela seja forte, corajosa, e que o Senhor fale com a igreja sobre tudo que nós precisamos ouvir, Senhor. Amém. Nós Te rogamos, Pai, abençoa todos nós aqui, precisamos de Ti, Senhor, somos pessoas que estão buscando, se estamos aqui é porque estamos Te buscando, Pai. Por favor, permaneça conosco, com a nossa família, com a nossa igreja, com todos nós. É o que nós pedimos, pelos os pedidos de oração, a caixinha de oração está cheia de pedidos ali, Senhor. Olha com carinho, com amor aquela caixinha, faz tudo do seu jeito, no seu tempo que é perfeito, Pai. E olha para nós, Pai, que nós aqui, nós precisamos é assim, ó, confiar em Ti mais e mais e mais, Te buscar, vir para Tua casa, aqui a paz, a esperança, amor, aprendizado, aqui nós podemos ficar tranquilos, sabendo que estamos protegidos, Senhor, estamos cercados pelos anjos do Senhor. Eu creio pela fé que essa igreja está cheia de anjos agora aqui, porque nós já louvamos e os anjos vêm quando louvamos. Mesmo que sejamos fracos no louvor, que não tem o dom de louvar, Senhor, mas nós estamos fazendo o nosso melhor para Deus. Por favor, permaneça conosco, abençoa todos nós, em especial eu peço mais uma vez pela Juscelia, pela família dela, pelo esposo dela, pela família deles. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, em nome e por amor a Cristo, nosso Salvador amado. Obrigada por tudo, Senhor. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Que alegria nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, né? Todos juntos. E para preparar o nosso coração para essa mensagem, mais uma vez, mas com grande alegria eu quero chamar a nossa irmã Rosiane para um louvor ao nosso Deus.
Desculpe, irmãos. Quando eu era criança, mamãe me contou a história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu, dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou em meio à multidão, conseguindo tocar o manto com suas mãos. Sua fé salvou e uma nova vida se preparou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impura é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para mim Obrigada, Rosiane. Que voz, né? Que dom que Deus deu para Rosiane. Amém. Amém. No céu que eu cantar assim. Que coisa linda. Que Deus nos abençoe mais uma noite, né? Hoje nós vamos estudar então, como a Elisete falou, né? Mais um milagre de Jesus. E nós estamos aqui numa quarta-feira que a Igreja Adventista chama de Quarta de Poder, que é a última quarta do mês, né? É um projeto da igreja. Ali tem 12 sermões, né? Cada mês nós temos essa última quarta-feira dedicada a um milagre de Jesus, né? E é um encontro para nós
nós nos reunirmos com o objetivo de nos conduzir a uma experiência real com Deus e nos despertar para áreas importantes da vida espiritual. Amém? Amém. Que a palavra de Deus mais uma vez fale aos nossos corações. Em cada reunião, estudamos um milagre de Jesus. Somos encorajados a crer, amar e servir ao Deus que continua realizando milagres hoje, no contexto do tempo do fim. Essa noite vamos refletir no milagre realizado na vida da mulher com hemorragia. Quase todos aqui conhecem a história, né? Esse relato, ela é contada por Mateus, por Marcos e por Lucas, né? Os três evangelhos trazem essa mesma história de uma perspectiva um pouco diferente, né? O autor olha por um ângulo mais detalhado, o outro se apega em alguma outra coisa. Mas hoje nós vamos ficar com Marcos. Então eu peço que você abra a Bíblia no livro de Marcos. E nós vamos orar quando todos encontrarem, né? Capítulo 5. Marcos 5. Amém. Amém? Estamos ainda ouvindo, né? O folhear da Bíblia. E quando todos encontrarem, nós vamos orar. Amém? Amém. Achei. Achou? O pastor ensinou, achei, né? O Valdo lembrou. Feche teus olhos, irmão. Grandioso Deus, amado Pai, estamos aqui mais uma vez em Tua casa, com a oportunidade de podermos Te louvar, Te adorar, falarmos contigo, de joelhos perante a Tua presença, através do Teu Santo e Bom Espírito. Estamos aqui, Senhor, para ouvir mais uma vez um apelo aos nossos corações. Os nossos corações às vezes estão endurecidos, Senhor. Muitas vezes nós entramos e saímos e parece que não vemos o milagre acontecer em nossa vida. O que falta, Senhor, com certeza não é da Tua parte, mas é da nossa. Que nessa noite nós possamos nos entregar ao Senhor. Que nessa noite haja salvação neste lugar. Que possamos, ó Deus, refletir naquilo que precisamos ser curados, libertos. Talvez temos pedido por anos uma libertação daquilo que só o Senhor conhece, mas ainda aguardamos o dia em que o Senhor nos dará essa vitória. E que nós permaneçamos firmes, Senhor, até alcançá-la, tanto em oração como na Tua presença, Pai. Pedimos uma bênção para cada família aqui representada. Pedimos a Deus por aqueles que não puderam vir. Pedimos por aqueles que estão enfraquecidos, alguns magoados, alguns enfraquecidos, alguns enfermos, alguns sem vontade, ó Deus, de estar na Tua presença, que recebam essa bênção da cura em seus lares, ó Deus, para que numa próxima reunião possam estar entre nós. Amém. Nós Te agradecemos por estarmos aqui, sabemos que é o Teu Santo e Bom Espírito a trabalhar no nosso coração. Amém. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, todos nós temos algum item de saúde que nos preocupa, né? Eu acredito que se for perguntar para cada irmão aqui, alguém vai dizer, eu tenho, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quem de nós nessa geração não tem, né? Seu Rosemar, tio seu, né? Todos nós temos alguma coisa. Eu mesmo tenho na minha saúde que me preocupa bastante. Para alguns é o funcionamento hormonal. Para outros são doenças crônicas ligadas ao estilo de vida, né? Muitas vezes o nosso estilo de vida não está de acordo com o nosso Deus pede que esteja. E isso nos traz enfermidades, né? Como, por exemplo, a obesidade, né? Estamos comendo coisas que o Senhor não aprova, estamos optando muito mais pelos empacotados, enlatados, do que pelos naturais, né? E isso nós sabemos que tem uma consequência grande na nossa vida.
sabemos disso. E mesmo assim nós continuamos às vezes comendo, desobedecendo as leis do nosso corpo, as leis de saúde, né? Para outros, doenças cardiovasculares, né? No meu caso seria esse também. Doenças respiratórias. E como é triste, como é complicado uma falta de ar para quem tem um problema no pulmão, né? Uma falta de ar, uma ansiedade, uma crise de ansiedade. Meu Deus, como a gente passa apertado, né? Parece que aquilo não chega, não dá a volta. É muito ruim. Hipertensão, câncer, né? As doenças crônicas são responsáveis por mais de 50% das mortes no mundo todo. E muitas das vezes é pelo nosso estilo de vida, né? Então Deus criou os hospitais, formou os seus médicos, mas Deus gostaria que o quê? Estes fossem usados para traumatismos, né? Um acidente, uma coisa inevitável. E os hospitais estão muitas vezes abarrotados por maus hábitos, por nós estarmos levando a vida da maneira que nós queremos levar, né? A Bíblia apresenta um milagre realizado na vida de uma mulher que sofria 12 anos com uma doença crônica. Essa história é contada por Mateus, Marcos e Lucas, como nós já falamos. Mas para o nosso estudo de hoje, nós vamos nos deter em Marcos. Marcos, então nós vamos ler o capítulo 5, né? E o verso do 25 ao 34, eu vou ler aqui. E diz assim, do 25, a cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aonde que estava indo Jesus, né? Jesus vinha caminhando, estava indo para a casa de alguém, de um dos seus discípulos, e agora uma multidão estava ali comprimindo Jesus, apertando Jesus de todos os lados, né? Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Então, era uma mulher que tinha recursos, tinha como levar a sua vida, mas ela havia gastado tudo, de médico em médico. Todos os recursos dela estavam sendo gastos na sua saúde, e aquela hemorragia ninguém conseguia conter. Tendo ouvido no verso 27 a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem lhe tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Amém? Como Jesus era querido, né? Olha só, ele parou no meio daquela multidão para ver quem o havia tocado, um toque diferente, um toque com fé, porque ele sentiu que dele saiu alguma virtude, saiu poder, saiu cura para essa mulher, né? Veja como Jesus faz a nossa vida. A Bíblia não registra o nome da mulher com hemorragia. Tudo o que se sabe é que provavelmente ela morava em Cafarnaum.
encontrar com Jesus, a perda excessiva de sangue já a debilitava fisicamente. Imagine uma pessoa com 12 anos de hemorragia, sofrendo aquele mal, né? Era uma pessoa discriminada pela sociedade, uma pessoa enfraquecida, com anemia, com certeza profunda, né? Desesperançada, porque todo o dinheiro já ela havia gasto com os médicos, a Bíblia fala. Então, com certeza já passava por alguma dificuldade, com certeza já vinha sofrendo não só aquele mal físico, mas também o mental, porque quando nós estamos enfermos, a nossa cabeça não consegue se conectar às coisas boas da vida, nós começamos a ver as coisas de uma maneira mais cinza, né? Ficamos com medo, nos acordamos durante a noite, com medo de morrer, né? E essa mulher estava passando por tudo isso. Além disso, e financeiramente, né? Porque se a Bíblia diz que ela gastou os seus recursos indo de médico em médico, imagine quanto sofrimento ela tinha. Além disso, o fluxo de sangue também a tornava impura, segundo a lei mosaica. Isso está lá em Levíticos 15, 19. Ali nós vemos as leis que os fariseus, os judeus colocaram em cima do povo, que tornava a religião uma coisa assim, Deus lá, e, né, as pessoas no afastamento, ela não podia entrar no templo. Todos conheciam a história dela. Ela não podia entrar no templo, né, no templo. Olha como vinha sofrendo essa mulher. Imagina você com uma enfermidade, que alguém te barrasse na porta da igreja. Fala assim, não, olha, a Jocélia está com um negócio, ele não pode entrar na igreja. Imagina a tristeza, você sabendo que quem curava estava ali, né? Você sabendo que a cura estava ali. Porque a igreja é um grande hospital. As pessoas às vezes se afastam por causa dos seus pecados, mas não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que permanecer na presença de Deus até que nós alcancemos a libertação dos nossos pecados. Amém? Amém? Porque é aqui que o Senhor vai nos curando. É nessa luta, é nessa busca que o Senhor vai transformando a nossa vida, vai nos curando. E quando a cura não vem, que pode não vir, Ele nos ajuda a passar, Ele nos dá força para passar, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, a presença nossa, na presença do Senhor, é muito importante. Porque se eu venho à casa de Deus, com certeza eu vou encontrar Deus na minha casa também. Amém. Porque o Senhor também vai me visitar, né? Com certeza. Ela jamais poderia ir ao templo em Jerusalém. Tudo que ela tocava também era visto como imundo. Tipo, se ela sentasse num banco, ninguém sentava ali, estava contaminado. Se ela tocasse, ela não podia tocar, não podia abraçar ninguém. Então era uma vida isolada que essa mulher vivia, né? Diante da lei levítica, a cama em que ela dormia, a cadeira que ela sentava, as coisas que ela usava, as roupas que ela vestia, eram todas imundas. Qualquer um que tocasse a mulher com hemorragia era considerado imundo. A Bíblia também diz que essa mulher havia procurado ajuda de todas as formas e havia gastado tudo o que tinha com os médicos da sua época. Mas nenhum tratamento médico havia resolvido o seu problema. E sua saúde piorava cada vez mais. Olha só, hoje, com toda a tecnologia, o avanço da medicina, né? Ainda nós encontramos barreiras, né? Para curas. Imagina naquela época, né? Quanto o pessoal sofria. A única esperança que eles tinham, e a melhor, e não precisava outra, era Jesus. Mas ela era considerada imunda, eles não deixavam ela se aproximar de Jesus, né? Eles não facilitavam a vida para que ela tivesse um encontro com Jesus, né? Após um período de ensino e cura, Jesus se dirigiu ao banquete na casa de Levi e Mateus. Jesus estava indo para a casa de Levi. Ele avançava devagar em
meio à multidão e parou várias vezes para aliviar algum sofrimento ou confortar o coração turbado. Se você quer ver essa história na íntegra, com os detalhes, nós temos o livro aqui, que é o desejado de todas as nações. O capítulo que fala sobre o toque, né? Ele vai falar todos esses detalhes dessa mulher. É maravilhosa a história. E você vai saber tudo o que aconteceu de fato. O relato diz que Jesus desviou o caminho para atender o convite de um pai desesperado. Sua filha estava à beira da morte. Então ali Jesus indo para esse banquete na casa de Levi, né? Ele ainda encontra um pai desesperado, que era Jairo, que já não tinha mais esperança para a filha também. A esperança era Jesus. E ele vai desesperado atrás de Jesus, e até que alguns dos seus servos encontram eles e diz: não importunes mais o mestre, a tua filha morreu, né? Olha só. E Jesus, ele olha para Jairo, e não importando com aquela notícia que chega, né, dos servos para Jairo, ele diz: crê somente. Eu acho tão maravilhoso isso de Jesus, né? Porque às vezes muitas pessoas estão desanimando. Não, meu filho não tem jeito, não, daquele casamento não tem jeito, daquilo lá não tem jeito, daquilo ali não tem jeito, aquele vício não tem jeito, aquele pecado não tem jeito. Mas Jesus diz: apenas creia, creia no poder de Jesus, né? E com certeza Jesus salvou a filha, né? Ressuscitou a filha de Jairo, né? Chegando à casa de Jairo, Jesus ressuscitou a menina de 12 anos, que tinha acabado de falecer. Depois disso, Jesus retornou o caminho para a casa de Levi e Mateus, e a multidão continuou a acompanhá-lo. Então Jesus não tinha pressa quando era a vida, a salvação. Ele queria curar a todos, né? Ele não saía correndo para um jantar, para uma festa, para alguma coisa. Ele se detinha no caminho com as necessidades do povo. Jesus hoje é diferente, irmãos? Não, Jesus não é diferente. É por isso que nós também, se tratando de compromisso com Deus, nós precisamos ter essa mesma vontade que Jesus tinha de vir até nós, de nos curar. Porque Jesus espera nós para nos curar. Ele tem um encontro conosco. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Amém. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós não podemos ficar acomodados em nossos lares. Nós não podemos achar que hoje eu fiz isso, cansei. Eu hoje não posso ir porque não estou. Nós temos que vir. A Bíblia diz: busquem enquanto pode achar. Venha mesmo que tateando. O que é tateando? Venha se agarrando em alguém, se você não tiver força, né? Venha se agarrando em alguém. Mas nós precisamos estar na presença de Deus para sermos curados, né? Depois disso, Jesus retornou. A mulher, com hemorragia, tentava se aproximar de Jesus, mas não conseguia. Imagine a multidão que estava atrás de Jesus. Aqui a gente vê alguns curandeiros, um médico muito bom, algumas pessoas que fazem alguns tipos de cura, né? Meio que obscura, que a gente não entende. Quantas pessoas vão, romarias, né? Para aquele lugar, ônibus cheio de pessoas. Aqui não vamos citar nome desses curandeiros, nada, mas você deve saber de alguém que, assim, ônibus e mais ônibus seguindo em direção da casa, do lugar onde aquela pessoa atende, para ser curada, né? Já tentou de tudo. Agora você imagina naquela época onde hospital não tinha, né? Havia alguém, o profeta de Deus que orava, os discípulos também que oravam, e depois quando Jesus foi ao céu. Mas enquanto Jesus estava ali, ele era a única esperança de um povo que viam os milagres de Jesus. Imagina alguém que ressuscitava uma pessoa
que já tinha cheirado mal, né? A ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo. Imagine essa mulher que vinha naquela multidão tentando alcançar Jesus e que sabia que Jesus tinha ressuscitado uma menina que estava morta. Ela pensava assim: puxa, se eu tocar nele, eu vou ser curada, porque ela morta ressuscitou, né? Olha a fé que aquilo foi despertando naquela mulher. E é por isso que nós contamos sempre com os testemunhos. E acredito que na vigília que nós teremos sábado à noite, nós teremos testemunho, né, Sérgio? Porque o testemunho, ele fortalece uns aos outros. Quando você conta o que Deus fez por você, da onde o Senhor te tirou, como que era a tua vida, qual era a tua perspectiva de vida, qual era a tua enfermidade, os caminhos por onde o Senhor te guiou para você estar aqui hoje, é um reavivamento na vida das pessoas. É uma força, é um adicional para aquela fé, né? Nós contarmos da onde fomos tirados, de quanto tempo ficamos longe e afastados do Senhor, tendo uma fé morta, de não ler Bíblia, de não orar, de não buscar, de não congregar. E agora você está na presença do Senhor porque Ele te trouxe, Ele te chamou. Amém. Não existe doença pior do que a apostasia. Não existe mais recurso para aquele que não tem vontade de estar na presença do Senhor. É o trabalho mais difícil para o Espírito Santo, reavivar aquela pessoa, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E essa pessoa não está ouvindo. E se ela não está tendo força para vir à igreja, porque também ela não está lendo, ela não está congregando, ela não está se chegando. E isso tudo, como diz o quê? É uma brasa que vai ser tirada do fogo e vai se apagando. Pode ser que até comece bem uns tempos lá em casa sozinha, orando, buscando o Senhor, fazendo uma obra independente, de repente até ajudando alguém, mas longe da onde o Senhor estabeleceu para você estar, é estar fazendo a tua vontade. Longe daquilo que o Senhor propôs para cada um de nós, é estar fazendo de mim um Deus, porque eu estou fazendo a minha vontade. É bom estar em casa, é bom assistir pela televisão, é bom. Nós vamos ver pastores pregando maravilhosamente bem. Mas esses recursos Deus disponibilizou para aquele que está enfermo. A minha mãe ficou 5 anos sem poder ir na igreja, em cima de uma cama. Precisava assistir por onde? Pelos meios de comunicação, né? Pela web. Mas nós que estamos aqui com vida, podemos vir. Diz que um dia, quando passar a nossa vida, a vida daquele que, por uma vontade sua, se perdeu, ele vai ver a sua vida passando como por um telão na sua mente. E ele vai ver as oportunidades que teve de estar na presença do Senhor e dispensou. As oportunidades que teve de buscar a Deus, de congregar, de aperfeiçoar o caráter, de aprender a conviver em comunhão. Por que o Senhor quer que nós congregue hoje? Porque nós vamos viver um dia todos juntos e nós temos que começar a viver aqui. Amém. Não é verdade? Hoje é fácil de resolver. Qualquer coisinha, né? Eu não venho. Qualquer coisinha, eu vou para outro lugar. Qualquer coisinha, eu não estou mais. Mas se nós queremos todos herdar o céu, o que nós temos que fazer? Aprender a conviver aqui. Enquanto o Senhor não ensinar nós conviver, nós perdoar, nós se submeter, todos juntos, crescendo juntos. Irmãos, chegará o dia em que o Espírito Santo será derramado sobre a igreja. Virá a chuva serôdia para
amadurecer os grãos. E essa chuva vai ser derramada na igreja e muitos a receberão. Amém. Mas aqueles que não receberem, que não moldaram o seu caráter, que não se submeteram às vontades de Deus, elas também vão estar recebendo uma chuva, mas não de Deus. Vão estar recebendo eu não vou dizer uma bênção, porque o inimigo não tem bênção para ninguém, mas também vai desenvolver, assim como aquele que recebe. Eu quero trazer esse sermão para nós, irmãos, um dia, sobre o tempo do refrigério, da chuva serôdia, naqueles que buscaram. Hoje, muitos estão buscando, individualmente estamos buscando, e coletivamente também estamos buscando. E um dia será derramado. Quando metade da igreja mais um, veja que não vai ser todos, então. Quando metade da igreja mais um estiver de comum acordo, o Senhor vai derramar o seu Espírito. Amém. Só que aquela parte, irmão, que não se junta, que não se une, que não vem, ela também vai estar desenvolvendo aquele seu mesmo caráter, aquela sua mesma vontade, aquela mesma maneira de fazer as coisas. Então veja, um grupo vai estar recebendo poder, um outro grupo também vai estar recebendo um poder, só que um poder para baixo. O poder de Deus é para frente e para cima. O poder do inimigo, quem não ajunta faz o quê? Espalha. Nós temos que ter cuidado, nós temos que estar congregando, nós temos que estar unidos, né? Então veja aqui como era difícil para essa mulher se achegar perto de Jesus, e ela estava ali, lutando. Começaram a desesperar, quando abrindo o caminho por entre o povo, ele chegou perto de onde ela se achava. A mulher pensou: se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Com muito esforço, ela conseguiu tocar a roupa de Jesus. E a hemorragia, irmãos, ela estancou na hora. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Imagine. Eu passei algum tempo com uma hemorragia assim muito forte, até quando eu fiz a minha cirurgia, né? Eu sofri muito. Eu sei mais ou menos um pouquinho do que essa mulher passou. E foi, o meu filho hoje já tem 31 anos, e depois que eu ganhei ele, eu fiquei muitos anos, faz 12 anos que eu fiz uma cirurgia que eu retirei, né? Porque estava começando a dar ali indícios de um câncer, eu tive que retirar todo o meu útero. Então, imagina, eu sofria bastante. O Dilceu lembra como que era para vir na igreja, para pregar, eu procurava não me mexer. Mas agora você veja essa mulher com essa dificuldade toda andando a pé, no meio de uma multidão, empoeirada, suada, deve ter caminhado por longo trecho, né? Quase que a tarde toda, ou amanhã, o dia todo atrás de Jesus. Olha quanto sacrifício as pessoas faziam para tocar em Jesus, né? Hoje nós temos as portas abertas, podemos vir aonde Jesus está, podemos convidar Jesus para ir à nossa casa. E se nós temos um bom relacionamento com Jesus, com certeza Ele está lá conosco também. Amém. Olha só, esse toque da fé fez a diferença. Definitivamente quem cura e restaura é Jesus em resposta à fé, e não um tecido ou qualquer objeto supostamente místico ou sagrado. Hoje nós vemos até pessoas vendendo, né, um lenço, um negócio porque foi de alguém, né? A pessoa tira, vende alguma coisa que usou para curar pessoas, um místico, né? Uma religião que está ali muito pouco se diferenciando do que a gente vê, muito afastado de Deus, né? Confiando na roupa de alguém, confiando alguém andou lá e trouxe uma pedra, um punhado de terra. As pessoas vão acreditando, comprando, pagando caro essas coisas, né?
Até um líder religioso usou, sendo vendida para que você não pegasse o Covid. Olha a que ponto as pessoas chegam, né, para poder ganhar dinheiro, fazendo um comércio da fé das pessoas, né? Mas essa mulher, ela tocou ele com uma fé tão grande, tão grande. O momento mais bonito e emocionante da história aconteceu após a cura. A mulher se sentiu completamente saudável e de forma anônima e discreta começou a se retirar. Ela ficou com medo, porque como ela era considerada impura, o que poderia acontecer com ela? Agora ela tocou um mestre, né? Mas diferente daquelas pessoas que colocavam peso sobre o ombro daquela multidão, Jesus, ele queria aliviar os fardos. E hoje ele quer aliviar os nossos fardos também, né? Amém. Ele continua convidando: vinde a mim todo aquele que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Né? Nós temos que aprender a descansar em Jesus. Olha o que Jesus faz. Ela começou a se retirar, mas Jesus parou e a multidão parou também. Ele perguntou: quem tocou sua roupa? O Salvador dirigiu o toque da fé, distinguiu o toque da fé do contato casual. Entre tantas pessoas que esbarravam em Jesus, acotovelavam Jesus, porque ali deviam se empurrar, deviam, né? Muitos querendo passar na frente, a gente vê como é que é. Hoje um político quando sai na rua, e se ele é querido do povo, aquela multidão, aqueles guarda-costas tem que andar fazendo uma barreira em volta, né? Para que não derrubem, para que não haja um acidente ali. Imagine Jesus como é que era. Todos queriam tocá-lo, né? E olha só, e ele pergunta, né? Ele conseguiu distinguir aquele toque e tinha alguma coisa de diferente. Queria dirigir à humilde mulher palavras de conforto, não queria deixar ela com medo, que lhe serviriam de fonte de alegria, palavras que seriam uma bênção aos seus seguidores até o fim dos tempos. Olha só, Jesus sempre deixava uma palavra de carinho, uma palavra de compreensão, uma palavra de conforto. Como você tem se aproximado das pessoas? Como que nós temos nos aproximado das pessoas? Ou como nós temos nos retirado da vida das pessoas? Será que temos deixado essa pessoa bem? Essa pessoa pensando: puxa, eu encontrei o caminho. Como que nós temos deixado as pessoas que entram em contato conosco? Irmãos, nós temos que fazer uma única obra para um único Senhor. Quando nós temos atitudes diferentes dessa, nós estamos trabalhando para dois senhores. Uma hora nós somos bênção, uma hora nós somos um abraço, um sorriso, e outra hora nós somos o quê? Às vezes a gente vê pessoas atribuladas pela maneira que foi tratada e por um cristão. É duro. Nós temos que decidir de que lado estamos, para quem trabalhamos, que obra estamos fazendo, o que nós temos sido. Olha, Jesus não queria deixar aquela mulher, mesmo sabendo que ele já tinha curado aquela mulher, ele queria deixar uma palavra que perpetuasse na mente daquela mulher, que frutificasse, né? Selado com a mansidão, com a suavidade de Jesus, né? Olha só. Diz assim: a mulher se apresentou. E no verso 34, Jesus lhe disse: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Que bonitas palavras de Jesus, né? Jesus podia chegar e pelo menos fazer uma brincadeirinha de mau gosto, né? Você não sabia que você não podia me tocar?
Você está imunda, você é impura, você está cheia de pecado. Mas Jesus, ele fortalece aquela fé, né? Ele reforça aquela fé. Ele faz aquela pessoa se sentir bem, leve. Uma mulher que por anos desprezada de uma sociedade, sem poder entrar no templo, sem recursos, sem meios de trabalhar, porque uma pessoa quando está anêmica, ela tem fraqueza, ela tem tontura, ela começa a ter outros problemas. E se torna uma coisa bem grave a anemia, quando não curada, né? Cada milagre realizado por Cristo resultava em transformações no cotidiano de quem recebia o milagre. As marcas profundas em todos os que presenciavam. Os milagres de Cristo continuam ainda a desafiar as crenças pessoais e a disposição emocional e espiritual em buscar nele o que não se pode encontrar em nenhum outro ser. Essa semana morreu um amigo do meu irmão que trabalhava na mesma empresa que ele, né? Ele teve em vários hospitais. Ele foi para São Paulo. Eles trabalham numa como se chama disso? É uma transportadora. E então esse colega deles de trabalho, a empresa dava todo o apoio, e quem levava essa pessoa para todas as cidades, outros lugares, era o meu irmão. Então o meu irmão, depois que sofreu um acidente, que ele caiu do caminhão e ele quebrou os pulsos, né? Porque ele não podia parar de trabalhar nunca para ir para a igreja, mas Deus achou um meio dele parar. Ele um dia, um tombo, né? Um tombo ali inesperado de cima do caminhão, ele quebrou os pulsos, ele se machucou todo e ele ficou muito tempo em casa. Então minha mãe colocava a Bíblia no colo dele, ia virando as folhas, ele lia, ia virando as folhas, dava banho, tudo, até que ele se converteu e voltou para a igreja. E depois ele não podia trabalhar porque precisava montar o caminhão, precisava de força, precisava carregar, descarregar. Então ele ficou dando assistência na firma, ele ficou trabalhando no RH ali, ficou no almoxerifado, ficou por ali. E quando tem que levar alguém enfermo, ele que leva. E essa semana morreu um colega novo, né, 40 e poucos anos, foi em todos os hospitais para aquela doença que supostamente ele podia ter, só que ele morreu sem diagnóstico do que ele tinha. Ninguém sabia, ele não comia nada, ele não se sabe o que ele tinha. E foi indo, foi definhando até que morreu. Então, a nossa esperança hoje, com toda a tecnologia que nós temos, né, com todo o avanço da medicina, nós podemos dizer que tem coisas que só o Senhor sabe o que é, né? Só o Senhor pode nos livrar. E como nós temos coragem de ficar longe desse Deus? Como nós temos coragem de não valorizar o tempo de saúde, o tempo que nós temos livre para estarmos com o Senhor, para trabalhar com o Senhor, né? Eu tenho visto, que nem a Elisete falou do nosso pastor, é um pastor visitador, que bênção! E a Elisete está se saindo uma boa visitadora também, né, Elisete? A Elisete me ajuda, porque eu passo para ela ali os nomes e a Elisete vai atrás e já marca com o pastor e já acompanha o pastor. E como isso tem feito a diferença na vida das pessoas que têm recebido o pastor, né? Amém. Uma delas é a Rosiane, que desde a visita do pastor tem estado aqui frequentemente, né? Amém. O pastor fortaleceu a fé da Rosiane, né? Quero outra visita. Quer de novo, olha lá. O seu Egídio hoje tão feliz, né? E que hoje nós também lembremos de orar pela Vera, que recebeu mais um ano de vida, né? Amém. Que Deus possa guardá-la e protegê-la e orar pela família dela também, né? Amém. Mas aqui, irmãos, olha só, Jesus deixava as pessoas fortalecidas, não só curadas, mas aquela vida se transformava num testemunho vivo. E aquela pessoa começava a testemunhar o que Jesus fez por ela. E o maior sermão que nós podemos contar e pregar é o que o Senhor fez por nós. É isso. Esse é o maior milagre na nossa vida. Porque na vida daquela mulher foi curar a hemorragia. Mas talvez na minha vida e na tua ter tirado nós do mundo e colocado nós na sua presença.
Não é verdade? Os milagres de Jesus continuam. Olha só, a fé prática demonstrada pela mulher curada da hemorragia é totalmente oposta aos fé como moeda de troca de favores com Deus. Fé casual, que marca presença em algumas reuniões religiosas, sem envolvimento prático dos ensinamentos de Cristo. Fé como conhecimento teórico sobre Deus. Fé como amuleto para afastar o que queremos manter longe. Qual é o tipo de fé que nós estamos tendo? A fé daquela mulher ou uma fé que se o Senhor não me curar, se não acontecer, se eu não conseguir um emprego, eu não vou fazer isso. Eu não posso me batizar, porque eu não posso guardar o sábado. Eu não posso ficar nessa igreja que eu tenho que estar aqui no sábado. Ah, mas eu gosto tanto de comer isso. Ah, mas eu não vou largar disso. Tem pessoas que não deixam Jesus por um anelzinho, um brinquinho. E aí a pessoa fala assim, mas será que Jesus vai me rejeitar por um anelzinho? Mas se você está rejeitando Jesus por um anelzinho, por que Jesus também não poderia rejeitar, não é verdade? Para você ver como essas coisas são apegadas conosco. Porque nós preferimos às vezes não deixar certa coisinha que nós estamos vendo aqui na terra, porque nós não olhamos com o olhar da fé e vemos o que o Senhor tem preparado para nós. Amém. O Senhor tem preparado grandiosas coisas que olho alguns viu, mente nenhuma é capaz de imaginar. Olha o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Sabe, irmãos, quando começarem os dias maus, nós vamos ver, porque ainda não estamos vendo. Nós ainda estamos num período de graça, de paz. Com tudo que você está vendo, ainda você está vendo paz aqui. Mas quando começar, e nós temos que tomar decisões, vai ser mais difícil. Nós temos que nos habituar hoje a fazer renúncias por Cristo. Hoje, abandonar coisas por Cristo. E Jesus diz que tudo aquilo que você deixar por Ele, Ele te restituirá 100 vezes mais. Amém. É pouca coisa? Não, né? No entanto, falar de religião de maneira casual, orar sem ter fome espiritual e sem uma fé viva, não vale nada. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Se você quer ver a tua vida ir para o ralo espiritualmente, deixe de orar. Quem não ora, mais cedo, mais tarde, está fora do alcance de Jesus. Se nós não tivermos um relacionamento com Jesus através de oração, não há vida espiritual saudável em nós. Estamos respirando às vezes por aparelhos. Sabe quem são os aparelhos? Aqueles que se ajoelham aqui às terças de manhã, aqueles que estão orando em casa pela caixinha, que com certeza os nomes estão aqui. Tem um grupo de pastores, tem um ID, tem agendas de oração, teu nome pode estar lá. Você está respirando por aparelhos, porque tem alguém com os joelhos dobrados. Eu respirei muito tempo por aparelho. O meu aparelho era minha mãe. É por isso que eu sobrevivi. Então, irmãos, tenha uma vida de oração saudável. Tenha relacionamento com o Senhor. Participe dos momentos de oração. Aquele que espera total conhecimento antes de exercer a fé não pode receber a bênção de Deus. A única fé que nos beneficiará é aquela que o abraça como Salvador pessoal, que se apropria dos seus méritos. Muitos consideram a fé como uma opinião. A fé salvífica é um acordo pelo qual aqueles que recebem a Cristo se unem a Deus em aliança. Aliança, compromisso. Não tenha um caso com Deus, porque Deus não é para ter um caso, Deus é para casar, é para pôr aliança, é para firmar compromisso.
consideram a fé apenas uma opinião, mas eu acho, mas eu faço, mas eu penso. É importante observar também o valor do reconhecimento e da gratidão pelas bênçãos recebidas. Após a cura da mulher, Jesus desejava que ela reconhecesse a bênção que tinha recebido. As dádivas oferecidas pelo Evangelho não devem ser adquiridas com reserva, nem desfrutadas em segredo. Não tenha vergonha de se manifestar numa quarta-feira, agradecer as bênçãos recebidas, de pedir e quando receber, agradecer ao Senhor. Às vezes você nem sabe que uma família está se desmanchando. Você não orou, você não ajudou em oração, porque você nem sabia, quando você sabe, já se foi. Já era. Porque as pessoas ficam com vergonha, às vezes, de se abrir, de pedir. Peça, irmão. Tudo que é pedido, o Senhor nos dá. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Deus sou eu sou Deus. O reconhecimento e a gratidão, além de reforçar a fé, proporcionam saúde mental, porque melhoram o humor, mudam a maneira de enxergar a situação, combatem emoções tóxicas e melhoram os relacionamentos. Então fale para o Senhor, peça ajuda. Eu vi um pastor fazendo um programa na TV, e ele disse que, olha só, vou dar um testemunho aqui desse pastor, para nós encerrar aqui a nossa pregação. O pastor estava pregando e tinha alguém no banco bem da frente, com uma saia muito curta, e esse pastor não conseguia tirar aquilo da cabeça, e ele orava, e aquela imagem ficou perturbando ele. Quando ele ia orar, ele lembrava daquilo, aquilo desconectava ele. E até que um dia ele pensou, eu vou pedir ajuda para minha esposa. Nossa, alguém pensando se fosse eu aquela esposa, né? Descia ali para não tinha que estragar tudo. Mas ele pediu oração para a esposa. Ele falou, meu amor, eu preciso te contar uma coisa. Aconteceu isso. Eu estava lá no púlpito pregando e essa pessoa cruzava as pernas. E aquilo incomodou o pastor a tal ponto que ele estava se desconcertando. E ela pediu para que ele se ajoelhasse, e ela impôs as mãos sobre ele e ela orou. O que ele vinha sofrendo sozinho já por mês foi como se tivesse tirado com a mão aquilo dele. Olha a fé que ele tinha quando a esposa orasse, né? Confissão, né? A confissão de um pecado. E ela orou, sabe? Não foi agredir, não foi dizer, mas você ficou olhando lá, não sei o que você está pensando. Não, ela entendeu a necessidade do esposo. E ele contando naquele encontro dele ali, naquele podcast ali, e ele falou que no dia que ela orou, no momento, parece que ele sentiu uma paz, e aquilo sumiu da mente dele. Muitas pessoas estão sofrendo caladas seus pecados, com medo de ser julgado, com medo de colocar, em vez de receber uma ajuda, né? Pode receber uma coisa pior, deixar as coisas mais piores ainda. Mas aquela esposa sabe, né? Então, olha o poder de uma oração, o poder de uma confissão, né? Às vezes nós precisamos não só... Às vezes nós ficamos naquela luta entre nós e Deus, quando que um amigo, o cônjuge, pode nos ajudar, né? Então, que nós saibamos fazer uso dessa ferramenta que é a oração, e que nós saibamos testemunhar os milagres que o Senhor faz na nossa vida. Amém. E sermos gratos a Ele por tudo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que nós tenhamos realmente um compromisso com o nosso Deus. Amém? Amém. Nós vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino final, 74 do Velho.
sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, chefe bendito, chefe glorioso, em tudo é vencedor, Rei do Supremo, guiando, com seu poder e valor, todos avantes, ó crentes, todos seguindo ao Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Eis tuas hostes inumeráveis, seu refulgente esplendor. Cristo que é nosso monarca, é Salvador, Deus e Pai, sempre nos ama, nos guarda, sempre conosco Ele vai. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e monarcas, príncipes e fortes, buscam em seu favor. Humildemente te peço que me permitas lutar, só ao teu lado seguro, pra minha vida vingar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Oremos. Grandioso Deus, amado Pai que habita os altos céus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor continua fazendo os teus milagres em nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos fortalecido, tem nos levantado, tem nos tornado perseverantes, ó Deus. Tem trabalhado nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Se estamos aqui, Senhor, é porque o Teu Espírito tem lutado conosco. Nós te agradecemos porque somos vencedores mais uma vez, Senhor. Te agradecemos porque estamos em Tua presença, certos de que recebemos o Teu perdão, certos de que o Senhor fará proezas em nosso meio. O Senhor fortalecerá os fracos, principalmente os joelhos cansados, ó Deus, que muitas vezes de tão cansados, de tantos problemas, muitas vezes até a vontade de orar é perdida, Senhor. E nós clamamos a Ti. Talvez a vontade de estar num sábado em Tua presença já não exista mais. Talvez, ó Deus, a vontade de participar de uma ceia, de uma vigília. Ó Deus amado, como nós precisamos de cura. Como nós precisamos, ó Deus, estarmos sendo curados, tocados por Jesus novamente, para que nós volte a amar o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, abandonando toda forma de pecado, Senhor. Somos muito assediados por qualquer problema, muitas vezes nos distanciamos da Tua casa, do convívio dos irmãos. Muitas vezes estamos em casa ali sozinhos, ó Deus, achando que para nós já não tem mais solução. E o Senhor está dizendo: venha, eu conheço, eu quero tocar você, eu quero te curar, eu quero te livrar disso tudo. O Senhor quer nos dar a vida eterna. Amém. Pai, nós nos entregamos ao Senhor.
Pedimos o perdão do nosso pecado. Que nesse momento cada um que sabe o que tem que entregar aos pés da cruz, que nesse momento faça essa entrega. Aceita, Senhor, o pedido de socorro dessa pessoa que está clamando a Ti nesse momento. Aceita, meu Deus, derrama a Tua graça sobre essa vida. O Senhor sabe que muitas das vezes fazemos coisas que não queremos fazer. Mas como diz Paulo, isso fazemos com facilidade. Aquilo que queremos fazer, não fazemos. Mas aquilo que não queremos e não devemos, isso nós fazemos facilmente. Por isso, ó Deus, nos cura nessa noite. Toma as nossas enfermidades, toma, Senhor, os nossos pecados e leva para bem longe, Senhor, nas profundezas do mar. Que haja arrependimento na nossa vida, que haja tristeza pelo pecado, que possamos, ó Deus, praticar uma vida de santidade ao Teu lado. Porque o Senhor é a nossa única solução, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o nosso Redentor. Amém. Nos entregamos em Tuas mãos com o perdão dos nossos pecados. Nos fortalece para que possamos continuar esse restante de semana em Tua presença. E que sábado possamos estar aqui contentes e revigorados, porque o Senhor nos curou e nos trouxe novamente ao Teu redil. Amém. Nós nos entregamos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Ministério da Mulher agradece, mensagem poderosa, vindo do alto, amém, do Senhor Jesus para nós, e colocamos em prática tudo que nós estamos agora aqui. Que Deus abençoe a todos nós e traga segurança para os nossos lares. Amém. E aí, vamos estudar a lição? O sábado chegou, hoje também é dia de estudar o conteúdo da lição da Escola Sabatina, e não só estude, como compartilhe este conteúdo para todas as pessoas que fazem parte do teu círculo de amizade, das tuas redes sociais. Deixa Deus te usar. A lição desta semana traz-nos um título bem interessante, Em Defesa da Verdade. Qual que é o contexto, pastor? Inicialmente, vamos tomar como ponto de partida o texto principal, João capítulo 3, versículo 14 e também o versículo 15. E faz uma referência a Moisés. Olha só, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Você se recorda deste episódio? O povo de Israel estava sendo atacado por serpentes abrasadoras. Muitas pessoas estavam morrendo, envenenadas. E aí Deus deu orientação para Moisés colocar uma serpente de bronze pendurada sobre uma haste. Todo que mordido pela serpente, picado pela serpente, olhasse para a de bronze, ficava curado, ficava curada. Uma coisa espetacular aconteceu neste episódio, uma cura milagrosa, e agora a referência, o próprio Cristo está dizendo num discurso para Nicodemos na calada da noite: eu preciso ser levantado na tua vida, Nicodemos, tal qual a serpente foi levantada no deserto. O povo estava se arrastando, no entanto, mediante minha intervenção, eu os levantei, eu os pus em pé. Eita, veja que diferença faz a presença de Jesus em nossa vida. Então, Nicodemos, em outras palavras, para de se arrastar por aí como líder religioso, porque agora você acaba de ter um encontro comigo. É hora de você se erguer, é hora de você se levantar, é hora de você ficar em pé. Ei, meu amigo, a mensagem de Deus para você agora, minha amiga. Deus está te convidando a levantar-se, a pôr-se em pé. Chega de ficar se arrastando, uma vida arrastada para um lado, uma vida arrastada para o outro. Andar em pé de cabeça erguida, porque Jesus te sustenta. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, apontado como uma serpente erguida sobre uma haste, aniquila todo o veneno da antiga serpente chamada Diabo e Satanás. E temos a chance de experimentar a plenitude da vida cristã. E se existe uma coisa que o diabo gosta de fazer, é envenenar. E tentou envenenar os cristãos com perseguição, com tortura, transformando-os em mártires. E olha, diante de todo este contexto, é lindo perceber o testemunho que, a despeito do sofrimento, está ali funcionando como bom perfume de Cristo. Por falar em perfume, inclusive,
Esmirna, uma das igrejas hoje da atual cidade de Izmir, na Turquia, a igreja de Esmirna foi um palco para celebração de muita fé, muita confissão, mesmo em face à perseguição, à tortura e à morte. Exemplo, Policarpo, um dos líderes da igreja, morreu confessando sua fidelidade a Jesus. E quando o governador Status Quadratus disse, olha, negue a Cristo e aí você não morrerá. Olha o que Policarpo disse: eu o servi por 86 anos e ele não me fez nada de errado. Como posso falar mal do meu rei que me salvou? E Policarpo perdeu a sua vida aos 86 anos de idade por não ter negado Jesus Cristo diante do apelo do governador romano. Ei, a despeito de toda a perseguição, o cristianismo era espalhado com grande fervor, porque estes homens não temiam nem mesmo a morte, e a morte não era motivo para que eles abrissem mão da fé que nutriam em Jesus Cristo. Que coisa extraordinária, né? E aí você percebe Policarpo se apresentando como Marte, você percebe a igreja de Esmirna funcionando como bom perfume de Cristo, e Roma papal como instrumento nas mãos de Satanás, querendo ceifar a vida de muitos cristãos durante a Idade Média, foi vencida pelo poder da palavra de Deus e pelo testemunho dos fiéis servos do Senhor. Que o mal não prevaleça, que sejamos testemunhas de Cristo, haja o que houver, aconteça o que acontecer, sejamos também perfumes a exalar a fragrância do Evangelho de vidas verdadeiramente transformadas em nome de Jesus. Ora comigo, Pai querido, que nada faça neste mundo e nem em lugar nenhum, nada faça desistir de servir e de amar o Senhor por toda a eternidade. Somos teus e que sejamos desta forma até o fim, em nome de Jesus.